Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Amen. Quand tozaya kotelema, shalom. Tozwi ba Bible na biso s'il te plaît. Toza na livre 1 Samuel chapitre 16. Estamos no livro de Samuel, capítulo 16, verset 19 tina verset 23. versículo 19 até o versículo 24, 23. até o 23. Après, tozwi chapitre 17. E depois pegamos o capítulo 17, verset 55 à 58. versículos 50 e 55. 1 Samuel Primeiro livro de Samuel, 16, 16, verset 19. versículo 19. Natangi na kombo na Yesu. Faça a leitura em nome de Saoul envoie des messagers à Jessé pour lui dire: envoie-moi ton fils David, celui qui garde le mouton. Alors Jessé prend un âne, il charge dessus du pain, une autre de vin et un cabri. Et il envoie son fils David porter ses cadeaux à Saoul. David arrive chez Saoul et il se met à son service. Saoul l'aime beaucoup et il en fait son porteur d'armes. Puis Saoul envoie dire à Jessé: je veux que David reste à mon service parce qu'il me plaît. À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saoul, David prend sa cithare et il en joue. Saoul se calme, il se sent mieux et l'esprit mauvais le quitte. Chapitre 17, à partir du verset 55. capítulo 17, a partir do versículo 55. La Bible dit: Saoul a vu David partir pour combattre Goliath. En ce moment-là, il a dit à Abner, le chef de son armée: Abner, ce garçon est-il fils de qui? Abner a répondu: je n'en sais rien du tout, mon roi. Saoul a dit: renseigne-toi pour le savoir. C'est pourquoi quand David revient au camp après avoir tué Goliath, Abner va le chercher et le présente à Saoul. Il a encore la tête des Philistins dans ses mains. Saoul lui demande: tu es le fils de qui, jeune homme? David répondit: je suis le fils de ton serviteur Jessé de Bethléem. Saint-Esprit, topesio merci. Espírito Santo, te agradecemos Bona tongo kitoko pesi biso. pela manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Tozana bom moi yango tolobi merci. Estamos em vida, por isso falamos obrigado. Yango to yembeli yo. Por isso é que cantemos To para bineli você. yo. Dançamos para Betolingi to você. yoka. E também queremos te escutar. Merci pour la guérison des malades. Obrigado pela cura das Merci doenças. pour la libération des captifs. Obrigado pela liberação dos cativos. Merci pour la consolation. Obrigado pela consolação. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. De to bondeli petolobi. E assim oramos. Amen. Amém. Que mon Dieu vous bénisse. Tomamos assento, por favor. Que o Senhor vos abençoe. Sentemos todos em nome de Jesus. Amen. Amém. Na pesi nzambe merci pour la grâce asali biso na tongo alelo. Agradeço a Deus pela graça que Ele nos concedeu nessa manhã. Ya ko zala encore réuni na isika oyo.
de estar aqui o corpo unido neste lugar. Today awa pour ne pas parler de la politique. Nós não viemos aqui para falar acerca da política, Toye kotonga pe mutute. também não para agradecer ao homem. Ndenge révérend lobi lokwa tozana pe matos ala reconnaître pa Nzambe. Como o reverendo falou, como temos fôlego, é sério, é necessário ser gratos a Deus. Je suis reconnaissant et pas à révérend Masaki. Eu sou grato ao reverendo Masaki. Je vois aza muto na lingaka mingi Ele é uma pessoa que eu gosto muito. et muto yo vraiment zo banga Nzambe, il fait l'œuvre de l'Éternel. Uma pessoa que é temente a Deus. Bata boyo na tanya lelo bako mirar. Pessoas desse jeito, nesse tempo, são Lobelanga raras. amen. To soutenir ye makasi na musala o parce que ça facile. Vamos ajudar ele muito nessa obra, porque não é fácil. Merci pour la basali Nzambe nyos. Obrigado por todos os servos de Deus. Je suis honoré pour votre présence. Eu sou honrado pela vossa presença. Tika Nzambe nanga pambola yo pe pour na Deixa que Deus présence na nos yo. abençoe pela sua presença. Nalingi to partager pendant quelques minutes. Eu quero compartilhar com vocês durante alguns minutos Pensez moko Nzamba tinga la um mutema. pensamento que Deus colocou dentro do meu coração. Na sala yango sujet à méditation pendant un long moment. Eu fiz isso um sujeito de meditação durante algum tempo Isunganga makasi. e isso me ajudou muito. Yango sala ka ete nazalo nazali. Isso é que faz com que eu seja o que eu sou hoje. Amen. Amém. Thème nanga ona ko pesa lelo ezali O meu tema que eu vou dar hoje é l'identité révélée et l'identité secrète. a identidade revelada e a identidade secreta. Na vie na biso bato. Na vida de nós, homens humanos, Eloko esalaka vie ya mutu c'est son identité. o que faz a vida de uma pessoa é uma identidade. Soko ozangi identité na mokili oza citoyen du monde te. Se você não tem identidade no mundo, você não é humano. Lelo soki yindi awa na Brésil. Hoje, se escureceu para se dar mal aqui no Brasil, Ba pays nyonso kotinda ba avion. todos os países vão mandar os seus aviões. Ba américain Os americanos, ba okena nzela na bango. eles vão no seu caminho. Ba français Os franceses nzela na bango. também vão pelo seu caminho. Bongo biso. E nós? Alléluia. Amém. Nous sommes des citoyens du monde. Nós somos os humanos desse mundo. Alléluia. Amém. Babosa na biso na mokili. Esqueceram-se de nós nesse mundo. Nalingi na édifier lelo. Eu quero te edificar hoje. À part une identité révélée au mutakoza na ngoto za pena ba identité secrète. Além da identidade revelada que a pessoa pode ter, também temos uma identidade secreta. Nalingi na mateya oyo. Eu quero que nessa pregação On hoje, comprendre que zala makamusu ekokomelo na vie. que você possa entender que tem coisas que podem chegar para você na vida. Force humaine est cause à la limitée. A força humana pode ser ilimitada. Intelligence est cause à la limitée. A inteligência pode ser ilimitada. Courage est aussi là. A coragem pode terminar. Mais ça n'est l'homme kati na yo ko permettre yo faire face à ba problème difficile. Mas tem algo dentro de você que vai fazer com que você tenha força e poder enfrentar todos os problemas. Et loko wana eza kati na yo me yo miyebaka te. Essa coisa está dentro de você e você não sabe. Nangano bano que tu as beaucoup de la valeur. Eu quero falar para você que você tem muito valor. Bible lobi. A Bíblia nos diz, Nzambe na création na ye. Deus na sua criação, Lelo biso te monaka ba ange ba être supérieur. nós hoje vimos como os anjos como são héteros Mais superiores. Bible lobi en aucun des anges l'éternel a sala bango à son image et à sa ressemblance. Mas a Bíblia não nos diz que Deus criou os anjos com a sua imagem e semelhança. Mais ngana yo Mas eu e você, toza créé nós somos criados à l'image à imagem et à la ressemblance e de a- l'éternel. e a semelhança de Deus. Il y a un jour David, Por isso é que um dia Davi, mi se fungwami, os seus olhos se abriram. a que commande somo, Ele foi ver um susto. a gangi, Ele gritou na présence en na Nzambe. presença de Deus. alobi mutu azali nani mpo odote na bavaleur oyo aza na yango. Ele falou que a pessoa é quem para você adotar ele com esses valores que eles têm. Abi tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Na version mosusu tu l'as fait Dieu. Ele falou na outra versão que vocês fizeram eles como Deus. Alléluia. A comparer biso na ba ange. Ele nos comparou com os anjos. Amoni que biso tozali vraiment supérieur. Supérieur na lobi so supérieur par rapport aux anges Gabriel. Ele viu que nós humanos somos muito mais superiores que os anjos, como o anjo Gabriel. Eloko esalaka biso tozala yaya c'est notre identité. Isso é que faz com que nós estamos aqui hoje. É a nossa identidade. Zanga mongo na mokili.
Pode não ter dinheiro, Zanga libala. pode não ter Mais casamento, il ne faut pas manquer une identité. mas jamais você poderá faltar a sua Parce que identité c'est une source. Porque a identidade é uma fonte. Il y a un début à libala. Isso é que faz com que E venha o aonde pensa casamento. Rambongo? Isso é que dá o dinheiro. E aonde pensa Isso é que Rabusala? dá o emprego. Il y a un dépêche à Kimia. Isso é que dá paz. Les nobiles na mokili. Hoje nós no mundo Toza à la recherche ya biloko oyo eza éphémère. Oyo koki kosala te esengo nanga libela. estamos procurando as coisas que não vão me fazer uma alegria para sempre. Moto azali sage alukaka liboso eloko babengi identité. A pessoa que é sábio procura a primeira coisa que nós chamamos de identidade. Yaka na Brésil. Vem aqui no Brasil, Zanga identité. fica sem identidade. Fungola conte na banque. Abra conta no banco. Kendo luka musala. Vai procurar emprego. Sua carteira a trabalho. Cadê a sua Nani carteira de akopesa? trabalho? Quem vai te dar? Po bisika nyonso okende. Porque em todo lugar que você Eloko liboso passar, bakotuna yo nini idan. a primeira coisa que eles vão te perguntar, cadê a sua identidade? C'est une force. É uma força. Le belanga trois personnes qui identité est une force. Fala para 3 pessoas, a identidade é uma força. Alléluia. Identité nde mutu ezali kotalisa ete nga naza différent na yaya. A identidade é que mostra que eu sou diferente com o pastor. C'est mon individualité. É a minha individualidade. L'état eyebi nga partir à identité na nga. O Estado me conhece através da minha identidade. Et l'état du ciel aussi te reconnaîtra à partir de ton identité. O Estado do céu também te reconhece através da sua identidade. Na passage oyo nauti kotanga Nesse versículo que eu acabei de ler, esaki likambo moko oyo ti lelo nalinga koraisonne meme bato oyo bakoma bible bakomprenaka te vraiment makambo eleki. aconteceu algo que até hoje eu gosto de reconhecer, de pensar. Mesmo as pessoas que escreveram a Bíblia não conseguem resumir isso. Saul nzambe arejete ye Saul, Deus o rejeitou. na rejet oyo azoki epa nzambe. Essa rejeição que ele recebeu de Deus, Malgré l'onction de l'éternel dans sa vie, mesmo a unção do Senhor na sua vida, babiki azalaki habité d'un esprit mauvais oyo eutaki epa nzambe. ele estava habitado dentro do espírito mau que veio de Deus. Esprit oyo ebandi kokomisa mal à l'aise. Esse espírito fazia com que ele ficasse aolia mal. bien, Ele comia bem, aolata ele bien, vestia bem, aodirige. ele dirigia. Mais soki molimo wana etungisi ye, Mas se aquele espírito perturbara ele, balobi que Saul perdait tous les goûts de la vie. falaram que Saul ele perdeu todo o gosto da vida. Baconseiller na ye baye kose Os réunir. conselheiros dele vieram se reunir. Balobi roi, Falaram, rei, ozala à l'aise, para você ficar em paz, ozala posa ya mbongo te, para você não querer só ter ozala posa te que non bato babindelaka yo lokola bomesana bino baroi. Você não precisa que as pessoas venham dançar para você como você tem como é o costume dos reis. Mais oza na posa eloko moko ya moke, la musique. Mas você necessita de uma coisa muito pouca que é a música. Soko oyoki musique, Se você escutar a música, esprit na yo ekose calmer, o seu espírito vai se acalmar. okokoma à l'aise. Você vai ficar em paz. La Bible dit A Bíblia nos diz, moko ya baconseiller um dos seus conselheiros alobi eke awa falaram que aqui, na mboka oyo tozali, nesse país que a gente je connais un homme. eu conheço um Loba non, homem. je connais un homme. Fala, eu conheço um homem. Abi nayebi ye, Ele falou que eu conheço. je connais son Eu identité. conheço a sua identidade. Nayebi bisika Eu botama, conheço onde ele nayebi nasceu. tata na ye, Eu conheço seu nayebi pai. mama, Eu conheço a nayebi sua mãe. baleki, Também conheço nayebi seu irmão. yaya. E também conheço mosala mpe e asalaka. o serviço que ele faz também. Soki aye pembeni na Se ele yo, vier perto de você, il sera une bénédiction pour ta vie. será uma bênção para a sua vida. Comme on a eu David, fils de Jessé, O seu nome é Davi. toi avec O toi. Senhor também fez uma história contigo. Voilà cette identité secrète. Essa é uma identidade Et cette secreta. identité est à toi. Essa identidade está Bato contigo. bayebi yo, As pessoas te bayebi conhecem. yo bien. Eles te conhecem. Awana Marie, Ah, aquela é Maria. toyebi ye te. Nós conhecemos ela muito bem. Asalaka na Innova. Ela fala, ela trabalha no Inova. Mobali na ye comme ne Jean. O seu marido, o nome dele é João. Toyebi bango Nós bien. conhecemos muito bem ele. Yaya, Irmã, baotala yo. eles estão te olhando. Nayebisa bango bamona yo. Mas fala para eles te enxergarem. Lobanda kono la pemene, tu m'as vu mais tu ne me connais pas. Tu me viu, mas tu não me conheces. Mutu ayebi eza mutu ayebi identité secrète na yo. A pessoa que te conhece é aquela que sabe a sua identidade secreta. Kati na yo, Dentro de você yaya, il y a quelque chose. tem alguma coisa. Je te respecte. Eu te respeito. Nalobi ke nga nazo respecter yo. Falo que eu tô te respeitando.
Parce que l'eau que ça la force na yo. Porque o que está fazendo a sua força Et ali bayate. não é uma tábua. RN. Esse DNA. Ah O RN que você tem. RNT. RGPT. Não é RG, não é RN, mas Elo wana. aquela coisa. Et moi la raté. Aquela coisa que nós não Et conseguimos. bah la raté. Que também ninguém Mais conhece. ce qui a défié commis. Mas se chegar um desafio. Ah, et punza kadi. Essa coisa Aïe 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 aïe. mexe. Rapidement. Rapidamente. Il y a 3 bénéfices aux identités secrètes et memaka. Tem 3 benefícios que a identidade secreta nos leva. Il y a liboso. A primeira Pourquoi ça identidade. la identité secrète? A pessoa que tem uma identidade secreta. Tout problème autour de lui devient une opportunité. Todo problema em volta de você tem uma oportunidade. David, Davi, a Kenya la makambo bato etali ete. ele foi nas coisas que não tem nada a ver com ele. Mais il a rencontré un problème. Mas ele encontrou um problema. Et comment qu'il y a opportunité pour naïe? Isso se tornou uma oportunidade para ele. Yaya, Mano, makambo nyonso sala mapembeni na yo. todas as coisas que tem feito ao seu lado, que está ao seu redor. Mutu abeli. Se a pessoa Mutu aza na problème. a pessoa está com problemas. Mutu aza A komitungisa. pessoa está te perturbando. Peu importe sa nationalité, Não importa a sua nacionalidade. c'est une opportunité pour toi. É uma oportunidade para você. Dans la sima ya mutu, eza na mutu. Atrás da pessoa também Sima tem ya uma mutu pessoa. wana peza na mutu. E também atrás daquela pessoa também tem uma pessoa. Yango nzambe tanga talaka mutu amona mutu te, mais il voit une nation. Quando Deus vê uma pessoa, ele não enxerga aquela pessoa, mas sim uma nação. Ofandi na métro. Você está no Au metrô, côté moni brésilien mokaza komitungisama. você entrou e viu um brasileiro. C'est une opportunité pour payer l'évangile. É uma oportunidade, prega. Parle-lui de Jésus. Fale dele, de Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Pour eloko kolobisa yo ezali ton identité c'est secrète. O que vai fazer você falar é a sua identidade secreta. Balobi voici le miracle. Falaram, olha o milagre. Oye ko accompagner ba oyo nyonso ba ondima. Aquilo que vai acompanhar todos aqueles que acreditaram. Balobi te que ba miracle accompagner ba pasteur. Não falaram que os milagres vão acompanhar os pastores. Balobi te que voici le miracle accompagner ba prophète. Não falaram que olha o milagre vai acompanhar os profetas. Não. Mais babi tous ceux qui vont croire, Mas falaram que todos aqueles que vão le acreditar, miracle vont les accompagner. os milagres vão acompanhar. Mwana beli, Se um filho adoeceu, yoza soki wapi. você está não sei Papa aonde. masaki paza na posa repo fo lala na butu. O papai Massai também precisa de repouso, ele tem que dormir à noite. Apolo ba na bengi paya yo kite na beti libaku. Aí você falou, liguei pro pai, ele não me ouviu, eu atropecei. Yaya malade ya mwana, c'est une opportunité pour toi. Teste ton identité. É uma oportunidade para você, mostra a sua identidade. Acha mwana loboko. Aí coloca a mão. Ne doute rien. Confessez que Nzambe a masaki, il aime aussi mon Dieu. Essa que Deus me massacre também, oh meu Deus. Yango Rita lobaki na Naomi. Por isso é que Ruth falou para Naomi, Ton Dieu sera mon Dieu. o seu Deus será o meu Deus. Engolo en d'autres termes, tes miracles deviennent aussi mes miracles. Outro termo, pode falar que o seu milagre também é o meu milagre. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Eloko mibale, A segunda coisa, identité secrète. a identidade secreta. Et permettra biso to comme plus grand, plus haut, plus que Goliath. Isso permite que nós fôssemos, chegássemos mais grandes, mais do que Goliat. Goliath était en long, Goliat era plus de gigante, 3 mètres, frère. mais de 3 metros, meu irmão. Bien protégé. Ele era bem protegido. Lissage est à la place de Kotate. Não tinha um lugar para que possa entrar uma Flèche est à bala. la place de Kotate. Flecha também não tinha lugar para entrar. David de petite taille, Davi era uma criança de idade, sans protection. sem proteção, Mais, mas identité secrète naïe. a sua identidade secreta, Et ça là qui était à la moulaï plus isso que fez com que Goliath. ele se tornasse mais alto do que Goliat. Et ça là problème mon côté kokoleka yo grand. Não tem nenhum problema que possa ser mais grande do que você. Et ça là problème mon côté ko bomayo. Não tem nenhum problema que possa te matar. Pokasi na yo. Porque dentro de Identité você na yo. tem a sua identidade. Et qu'on minimiser ta Goliath. Vai minimizar até Et a qu'on altura do diminuer Goliat. grandeur ya Vai Goliath. diminuir até a grandeza do Goliat. Yango David Por isso é que Davi, tanga zomona Goliath. quando ele enxergava para o Goliat, Anomona bébé. ele enxergava ele como se fosse um bebê. Goliath azomona mboa. Goliat olhava para ele como se
fosse um Yes, cachorro. amor, aí, bebê. Ele enxergava como se fosse um bebê. Alléluia. Amém. Donc alors il y a une assurance qui soit que lelo mutu na fait ka. Por isso é que ele tinha toda a segurança. Falou que hoje eu vou cortar a sua cabeça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém está me entendendo? Maintenant là un chrétien, Mas olha, um ça cristão, problème est. quando chega um problema, Eh vraiment. ai, Nzambo décevoir nga. Deus, você me decepcionou. Zamba tikinga. Deus me deixou. Yoka ziba mususu. Olha os outros. Olingo te era nini? Na te Você nini? quer me pregar, meu Deus. Oyoka matere beloko kati nzamba te yosuni. Você quer que Deus te dê mais o quê? Que Deus te pregue. Tout problème dans notre vie nous prépare pour la grandeur. Os problemas que vêm na nossa vida faz com que nós nos tornemos grandes Na courant, dentro do nosso. pour circuit à courant ezala, il faut positif na négatif ezala. Na energia, para que tenha um circuito de energia, tem que ter o positivo e o negativo. Soki eza kaka négatif esimba te courant eleka Se te. tiver só negativo, não vai ter luz. Positif tout circuit. Positivo, Ndako positivo eziki. também não vai dar, vai ter um incêndio. Mais positif négatif Mas o positivo e negativo, courant pepele. e a luz vai ser bem. Biso tolinga plus positif. Nós queremos mais o positivo. Sans réage na poche, oh gloire à Dieu. Se você tiver R$100 no bolso, glória Mais a on Deus. peut faire ça te. Mas também tem que ter um real. Il sera Jéhovah jiré soki ozangi oluki ye potatoli. E você vai procurar Jeová Jireh. Se você não tiver, procurar a ele e testemunhar a ele. Il sera Jéhovah Rapha soki malade ye otatoli et tu témoignes qu'il est réellement Jéhovah Rapha. Ele será o Jeová Rafa. Se vier doença, você procurar ele e depois agradecer a ele. Ele será o Jeová Rafa. Biso nini tokoma nango? N'importe quel problème ndoki. E nós, a situação de hoje, qualquer problema, bruxos. Les chrétiens des temps de la fin sont plus combattants que des adorateurs. Os cristãos desse tempo são muito mais combatidos do que os verdadeiros adoradores. Adorer Nzambe. Adora a Deus. Napamboli yo. Eu te agradeço. Zamalam. Senhor, você é Siko bom. tolingi to bunda. Agora queremos Muto kotinda yo telema te. Ninguém vai te mandar levantar. Mutu nyonso. Toda pessoa começa a aplaudir. Na konyata makolo. Começa a bater palmas. Começa a bater os pés. Bato ya ngambo wana ni basala. O que as pessoas daquele lado lá têm feito? Nakoti na char de combat molimo. Eu entrei no campo de combate espiritual. Batali ba ennemi na nga la jumelle. Eu olhei os meus inimigos no Natindeli binóculo. bango bouge molimo. Eu mando para eles os búzios espirituais. Nazwi grenade ya molimo. Eu pego a granada Meu Deus. espiritual. Ezalaka wapi? Que seja onde. Oyebi signification ya combat. Você sabe o significativo de combate? Le combat signifie l'ensemble de batailles. O combate significa conjunto de batalhas. Dans notre vie, Na nossa vida, il y aura toujours des batailles. terá sempre batalhas. La victoire sur une bataille appellera une autre bataille. A vitória é uma batalha, Chamara outra bataille. chamará outra batalha. Ainsi de suite, successivamente. E sucessivamente. Alléluia. Amém. Mais il y a un loko moko na oyebisa yo eza très très kitoko. Mas haverá uma coisa que eu vou falar para você que é muito bom. Sur la croix, Sobre a cruz, le maître n'a pas vaincu les batailles, o mestre não conseguiu vencer a batalha. mais il a vaincu les combats. Mas ele venceu o combate. C'est à nous, Dentro de nós. il y a pour résister devant le bataille. É de resistir durante a batalha. Mais le combat a été vaincu sur la croix. Mas o combate foi vencido lá na cruz. Yango alobaki tout est accompli. Por isso é que ele falou que tudo está cumprido. Eza na eloko moko te kokoyela yo pe ekweyiso na se. Não tem nada que vai vir para você que te faça derrubar no chão. Alléluia. Amém. Naloba toujours toza na deux types ba chrétiens. Eu falo sempre que nós temos dois tipos de cristãos. Chrétien baoba na chrétien palmier. Cristão Baomá e cristão Palmeiros. Baoba Baobá, aza munene imbondeo. isso. A munene Ele é um grande. zoba zoba. Ele é um burro. Akweyaka pamba Um pamba. tolo que cai toda hora. Pourquoi? Por quê? Misisa na ye Porque as suas raízes, atinda yango mosika te. ele não manda para longe. Eza tellement limité. É muito ilimitado. Mais palmier Mas Palmeiras, a mukie. Tala mukie. pequeno, Hein? Mais ye mas ele, soki mupepe ye se a tempestade chegar, aresistaka. ele resiste. Baozela ya kweya. Estão esperando ele cair. Malo penza akweya. É, Mais sabendo ele vai cair, mas ele aza wana resiste.
Ele está Obe aí. we ko sunga ye Em vez de vocês ajudarem, parce que ba racine na porque ye as suas raízes, ekenda musika isso foi longe. ekutana na rocher des âges. Se tornou com a rocha. Eza alimenté par les rochers des âges. Ele é alimentado com a rocha. Yango ezopesa ye Ele force. está dando força para Ata ele. problème ye, Mesmo que venha il problema, connaît son identité. ele conhece a Ngai na kweyaka na nga pamba pamba. Não em vão. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Troisième chose, A terceira coisa, l'identité secrète. a identidade secreta. Yango nde ko permettre biso un jour tomona roi. Isso é que vai permitir que dia nós possamos ver o rei. Soko ozangi identité secrète okota lola te. Se você não tem identidade secreta, você não entrará no céu. Peu importe oyo zali. Não importa o que você é. Peu importe ba prière oyo Não salaka. importa as orações que você tem Peu feito. importe poste oza nango na Não église. importa a posição que você tem na Peu importe igreja. ta fonction. Não importa a sua função. Mais si tu n'as pas cette identité, Mas se você não tiver a identidade, lola pona yo eza croix. o céu para você é uma cruz. Bible lobi errer le peuple qui connaît le son de la A trompette. Bíblia nos diz, a bênção está feliz o povo que sabe que Dengo toca a lobaki trompeta. eza na catégorie ya peuple moko bayebi son wana te. Isso mostra que tem uma categoria do povo que não conhece o toque daquele som. Etango tokoyoka son wana, Quando nós escutamos o toque daquele som, yango nde komema biso na isso que likolo. vai nos levar até no céu. Alléluia. Amém. Même maître appelle sa parabole. Mesmo o mestre também deu a sua Abi, parábola. un homme riche a organisé une fête. Falou que um homem rico organizava uma festa. Bato baye na fête. As pessoas vieram nessa festa. Abi fête ningai ko banda te sans premièrement ba contrôler ba identité. Falando que a festa jamais poderia começar sem primeiro controlar as identidades. Yo, Você, oza na habit de fête te. você não tem convite. Bima, Então sai. Yo. Você habit de fête tikala. não tem convite, fica. Alobi de la même manière pe ndenge kozala na Falou likolo. que da mesma maneira que será também lá no céu. Identité wana nde ko permettre biso un jour tolongwa na sepe to mata Essa likolo. identidade é que vai permitir que nós dia possamos sair da terra e subirmos até o céu. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. Deixa que meu Deus nos abençoe abundantemente. Amém. Amém. Irmão, linda esta palavra. Maloba que toco pensar. Amém. Amém. Nabi, semana leli mingi na ndako na Eu ngai. falei que essa semana eu chorei muito na minha casa. Me pesa inge senga osambela. Isso também me deu uma alegria de poder orar. Ndeko na moça benga na Belgique. A minha irmã me ligou lá da Bélgica. Abi ya. Falou, mano, Bitumbe bi makasi batuzo swana kuna. eu sonhei que tem muita luta, as pessoas estão. Bitumbe bi batu swani kuna na famille. Ah, tem lutas e na família as pessoas estão brigando lá na família. Ndeko moka famille alobi boye ke mama na biso bane basimba kisa mbongo yo babebisa mwana kamale vini. Um irmão da família, nosso irmão da família falou que a nossa mãe tem remédio, então Ai, fala que você fala. Kat nanga na vandi na yo ki sushi na bi oh. dentro de mim eu comecei a me entristecer. Natika ngokuna. Aí eu deixei isso de lado. Moça tanga binanga makambo ko zongo boye te. A minha mulher falou para mim, essas coisas você não pega assim. Zonga na monda molimo. Pega isso no mundo espiritual. Abina ngai mukolo obaki bayibaka yo mbongo tikala maboko pamba oyebi yango ngala bina yebi. Falou que no dia que te roubaram o dinheiro que você ficou de mãos vazias, você Na yebi saka yo kezaka bitumba ya molimo. Aí ela falou, fica sabendo que são lutas espirituais. Ele mostra tanga na revelação busco lekanga. A minha esposa tem uma revelação às vezes mais Makashi ko lekanga. muito mais do que eu às Na vezes. ko pesa prophétie. Ela também pode me dar profecia. Ngala ko prophétiser. Eu posso profetizar. Me saba no sakolo mo betaka. Mas se ela começar a profetizar, Nanga mona suki na monda prophétie. às vezes eu também me perturbo. Na zongi kati na ngai. Eu voltei dentro de mim. Ina me po sambela malama, no peso temona shoy. Aí eu estou te dando esse testemunho para que você possa orar muito bem. Na zaka connecte ke mukolo oyo ndeko na ngaki manga na mbosa na iba sumu ko ngote na bosa na ngokuda vina ngai. Eu me lembrei do dia Na zaka na kati kile to sambela ndenge na jeune. eu estava dentro do jejum orando. Nzamba lobi na ngaboy. A minha mãe falou o seguinte. Nzamba lobi na ngai. Deus falou para mim o seguinte. Bazo kimo na mbongo.
Estão fugindo com seu dinheiro. otikala maboko pamba. Você vai ficar sem nada. Nazwa telefone. Eu peguei o telefone. Nabengi café nanga. Eu liguei pro meu irmão. Abi nangelo kaliboso. Ele falou pra mim a primeira coisa. Okarislaka batu mabe. Você só pensa mal das pessoas. Naka telefone nangai. E eu peguei meu telefone. Nabengi fe Bruno. Liguei pro irmão Bruno. Bruno sunga ngai. Bruno, me ajuda. Abi nanga pa ibo karislaka batu mabe. Falou, rapaz, você também só pensa mal para as pessoas. O nature nanga. Porque a minha natureza, Toko prouver o contraire. se você me provar o contrário, Ozaka suspi. você será suspeito. Yana confiança mututi. Eu não tenho confiança da pessoa. Nakala confiança nzana. Eu apenas só tenho confiança de Deus. Bruno abi nanga pa so karislaka batu Aí mabe. o Bruno falou, pastor, você só pensa mal das pessoas. Resumindo, Resumi, ndeko ana kimi. esse irmão fugiu. Natika lote. Eu fiquei sem nada. Nakaya na Afrique. Eu fui para a África. Naluki ndeko moka famille. Eu procurei o irmão da família. Na bishunganga. Eu falei, me ajuda. Moi nanga autobota. A minha mulher acabou de ganhar neném. Na le lote. Não tenho nada. Na mona oboko la mwana ngati. Não sei como criar meu filho. Mama moko église a lobby. Essa mamãe da igreja falou, Bota be pasteur malamu. também vocês têm que enxergar bem esse pastor. Ka tonka moça bota tika limpiaka. Só depois que a mulher ganhou neném que ele ficou sem dinheiro. Fala zana loko moko. Ele deve ter algo. Ndeko na famille va itanga 10 jours na Afrique. Esse irmão da família me fez ficar 10 dias na África. Na zela ba pesa nga position na senga aqui. Eu fiquei lá esperando ele me dar a posição que eu pedi para ele. Tanto como na 10e jour. Quando chegamos no 10º dia, Abdanga keina yo. falou para mim, pode ir. Na obenga o. Volta, depois eu vou ligar para você. Na zongi. Eu voltei para o Brasil. Elote na poche. Nada no bolso. Na otala mwasi. Eu olhava para minha Moça esposa. otala nga. A esposa olhava para mim. Tanto otali mwana. Quando eu olhava para o meu bebê, Toje senga o vivre. Toje senga o vivre. nós tivemos uma alegria viva. A causa mwana. Por causa do nosso filho. Otomona ke tozali lipamboli moko eleki balipamboli nyonso. Por isso é que tem uma bênção que é mais do que outras bênçãos. Epesi biso mposa kovivre. Isso nos deu a vontade de viver. Epesi nga makasi ya Nos kovivre. deu a força de viver. Naloba boye. Eu tenho falado o seguinte. Nazwa ta ova na Samuel bebe te. Eu não tive tempo de viver com Samuel quando era bebê. Mutu ali boso amema mwasi nanga na A primeira pessoa que levou meu filho na ultrassom ezala pasteur Beni. foi o pastor Benin. Nga naza na tante. Eu não tinha esse tempo. Nakomi ko travailler lokola mutu ali boma. Eu comecei a trabalhar como se fosse um louco. Dimanche na na Brésil. Domingo estou no Brasil. Lundi na voyager. Segunda-feira estou viajando. Mercredi na Brésil. Quarta-feira estou no Brasil. Vendredi na voyager. Sexta-feira estou viajando. Bato bako ni nazo sepela ko voyager. As pessoas pensavam que eu estava me alegrando em viajar. Jogade ba conte kili ezela ngai. Mas eu tinha muitas contas me esperando. Resumindo. Resumindo, Osambela biso kozala identité moko secret. para você orar, às vezes você tem uma identidade secreta. Bato nyonso bazalaka ke ndenge mwana akomi boye akomi na suka já era. Muitas pessoas que esperaram, como esse bebê, esse menino caiu assim, já está no final. Mais nzambe binango obima te fo kotala losambo. Deus falou para mim que você não vai sair, tem que entrar em oração. Kokotala losambo na église. Ah. Entrei em oração aqui na igreja. Ndabandoko lele pa yanza. Eu comecei a chorar para Deus. Resumindo. Resumi. Babi semene oke na mutu wana mbongo akisi na famille. Falaram essa semana que tem alguém que tem dinheiro de feitiço na família. Na bengi pa harene. Eu liguei para o meu irmão mais velho. Na bi harene. Eu falei, irmão, Ya batu baswani kuna. e escutou que as pessoas brigaram lá na Vai butu família. wana mbongo akisi na famille. Falaram que tem alguém que tem um dinheiro de feitiço na família. Ya rena boyo yeba te. E o mano falou, você não sabe disso? Abi ngai ngai te. Eu falei, não, eu não sei disso. Ya rena bike ngai ngate. E eu falei pro meu irmão, eu não. Mutala mbongo akisi reza yo yeba Eu te. falo que essa pessoa tem esse dinheiro de feitiço. É você, mano René. Na tele bi yare baba beza ya solo. Eu falei, mano René, será que essas coisas são Abi verdadeiras? bongo siko yeba te na mbongo akisi. Aí ele falou, então você não sabe. Eza kasi yote. Ah, essa pessoa tem dinheiro de feitiço, eu Nabi não sei. gloire à Dieu. Aí eu falei, glória a Deus. Pona na mbongo akisi. Porque eu tenho dinheiro de Nabi feitiço. tango bozela nga na suka. Aí eu falei, quando você esperar eu terminar, Mutu yeba te ndenge ko recourir wapi. ninguém sabia onde que eu poderia me recorrer. Ba camarade butaka ko edenga zate. Nenhum amigo conseguiu me ajudar. Baziki na bakaba baziki na mbongo. Apenas os Baziki amigos. na bami baziki na mbongo. Eu tinha amigos que tinham dinheiro. Baziki musu ba frère na biso église. Tinha às vezes os nossos irmãos da igreja. Moko na nyongo na ye, datana nyongo na ye. Até eu tinha a dívida dele. Asianga nyongo te. Ele não me pediu a Moko dívida. na tikala mpiaka. No dia que eu fiquei sem nada. Ana 5h du matin na ndao na ngai Ele sianga veio nyongo. 5 horas na minha casa, 5 horas de madrugada. Mwasi na ngai lela na kata ndako. A minha esposa chorou dentro Na da mwana casa. beba azolela. O bebê também chorava. Mwasi azolela. A esposa chorava. Peter ayakoki te. O Peter não conseguiu. Asima ndeko wana nzoto.
pegou esse irmão no colo. oboseli makambo nyonso ndeko asala mpo na bino Porque você esqueceu tudo que esse irmão fez para você. ndeko biso ele mbongo na ngai tina obima te Aí esse irmão falou que se vocês não me derem meu dinheiro hoje, eu não sairei daqui. naluka na bandenge nyonso Eu procurei todos os meios. napesa ye mbongo Eu dei dinheiro para me ele. ngai nakende nakota na sambeto Mas eu entrei debaixo da cama. na bandolele pa nzambe Eu comecei a chorar para Deus. na bandolukelo nga nzambe Eu comecei a procurar a face do Senhor. na bandolukelo nga nzambe Eu comecei a chorar diante de na Deus. moma difficile avi na nga Esse foi um momento difícil da minha vida. na olukelo nga nzambe Eu procurei a face do Senhor. nzambe aza nzambe amawa aza nzambe bolingo Deus é Deus, Ele é Deus maravilhoso. ndeko moko afami alobi na nga Irmão veio e falou para mim: nga fona ya brésil eu tenho que vir para o Brasil nayeba sekre no eza nini para mim ver qual é o seu segredo. oyebi problème lelo Você sabe o problema hoje? totie like na mboka Nós estamos colocando a esperança no país. ana na brésil ya mboka malamu Eu estou aqui no Brasil, é um país bom. nakokende états-unis eza mboka malamu Eu vou nos Estados Unidos, é um país bom. me tobosole kotie like pa motu Mas nós estamos esquecendo de colocar a esperança na pessoa. mboka ebongisa nga te O país não vai me fazer. mboka ebongisa yo te O país não vai te fazer. mutu nde mutu abongisa yo Ninguém vai te fazer você ficar te bem. mboka ebongisa yo te O país nenhum vai fazer você ficar brésil bem. ebongisa mutu moko te Brasil não vai deixar você ficar états-unis bem. ebongisa mutu moko te Estados Unidos também não vai deixar você ficar mutu nde mutu abongisa yo bem. Apenas a pessoa é que vai te fazer com que você mutu ankomona yesu Essa pessoa, o nome yango dele, ozalaka na identité moko secret por isso é que eu sou uma identidade secreta. ozalaka na identité moko secret Você tem uma identidade secreta. soko omiyebi oyo oza Se você conhece o que você é, ata bamoni okomi na suka mesmo que veja que você está no final, ata bato babeti maboko mesmo que as pessoas aplaudem, balobi ke yo suki falaram que você está no me na oyebi so eloko moko mas eu vou falar algo. ntango yo sukaka Quando você está no eza na nzambe moko atelemaka Deus que se levanta, eya na nzambe moko atelemaka Deus que se levanta, oyo adefandaka vi na yo defenda a sua yango na ntongo lelo ninayebisa yo Eu quero te falar, bimisa identité eza kati na yo a identidade está dentro de você. bimisa makasi wana Tira essa força. nazwika ya telefone nabengi ndeko moko Aí eu peguei o telefone e liguei para um irmão. nabi na ye boye Eu falei para ele o seguinte: yo mpe ezwa mbongo ya kisi você ainda me deu dinheiro de feitiço mpo yo mpo bonga para você se dar bem. natali age na ye te Eu não olhei a idade dele. natali oyo aza Eu te não olhei o que ele é. nabi nde mpe ezwa mbongo ya kisi yo Eu bonga falei, você me pega o dinheiro oyebi pourkui para me ter filho. Sabe por quê? eleka journée moko Apenas passou um dia, na butu oyo baye visite nga à noite vieram me visitar. bavisita nga Vieram me visitar. na butu nakoma paralyse À noite eu me tornei um paralítico. nakoma paralyse na butu sika semene oyo Eu me tornei um paralítico somente nessa semana. ngambo oyo esa asu te Esse lado já não funcionava mais. ntango baovisite nga Quando vieram me visitar, ka na kati ya butu wana dentro daquela noite, ngai naosepona pasteur prosper eu estava orando acerca do pastor Prosper. naosepona pasteur prosper Eu estava orando acerca me na do butu oyo pastor bavisite Prosper. nga nakomi ndambu boye Mas à noite me visitavam, eu fiquei paralítico. nzambe amemi nga loboko ezosala ezosala te E Deus me levou esse lado, parece que não estava funcionando. lokolo esi loboko esala te na butu wana Essa perna e esse braço também não estava mais nzambe akomi funcionando. nga na église E Deus me levou até abi a nanga igreja. meta tala mosali na nga Falou que esse pai é tu vas commencer à prier maintenant nabandi prier 0h15 na kati ya ndoto na nga São meia-noite e 15. ti 3h35 Até as 3h35. lobi nabengi pasteur prosper No outro dia liguei para o pastor Prosper. nasambeli mpo na obutu mobimba Eu falei, pastor Prosper, eu orei para você durante toda a de noite. 0h15 3h35 De 0 hora até 3 horas. abi nanga pasteur masaki Ele falou, pastor Marcelo, tala oyo olha tala aqui, oyo olha aqui, tala oyo olha aqui, tala oyo olha aqui, tala oyo olha et j'ai isso. compris mpo na identité moko secret Nós temos uma identidade secreta. ntango nakomi na suka Quando eu estou no final, ntango yo suki quando você está no ya na final, nzambe moko atelemaka tem um Deus que se levanta. yango nini memo na ntongo ya lelo Por isso que eu quero te levar nessa ozwa désespoir que te você não tenha desespero. kozwa désespoir te Se desespere. odi moto alobi nanga makambo wana Sabe quem falou essas coisas? ke oza na mbongo ya kisi Que você tem o dinheiro de feitiço. pase mutu wana Pastor, essa pessoa, anoozia biso tosufrir ele estava esperando nós sofrer. seke moko ngai alobaki na bango O boye segredo eu falei para eles. oyo alia réel nanga na ntombo ya loboko ekangamo na kingo Aquele que nunca comeu bem real, levanta o dedo ekangamo na e kingo prender no seu coração. ntango balukanga na ndenge ya butu mpo natikala mpiaka natikala yango Eles estão esperando. me estavam nzambe esperando ake ficar sem alokoti dinheiro. ngai alokoti ngai Mas de repente me resgataram. Deus começou a me resgatar. Porque as pessoas estavam esperando chorar. Mas eles não viram lugar
chorei. Engana ao vivo. Eles viram que eu estou vivendo. naza oyo ngai naza lelo Eu sou o que eu sou hoje. mpo na nkombo ya yesu Por kristo causa do nome de oyo ngai Jesus. nakozala lobi O que eu vou ser mpo na amanhã, nkombo ya yesu por kristo causa de Jesus. ntango avisite ngai na butu wana Me visitou naquela noite. ntango bato bavisite ngai As pessoas me mpe visitaram. bato baovisite ngai na bona ye bango Mas as pessoas estavam me visitando, eu vi. na batanganga nanga te Eu não vou citar os nomes. ntango baovisite ngai Eles estavam me visitando. ntango bazoloba na ngai Deus estava me falando o seguinte. yo mpe keye visite mutu moko Você também vai visitar alguma pessoa. ngai nake visite paster Eu fui prosper visitar o pastor Prospero. ezalaki mpo lokumu ya nzambe Era por causa da glória. yango na oyebisa yo Por isso é que eu estou te falando. Mama. Mãe, wana vi molai você tem uma vida longa. kokima trace ya mboka te Não foge atrás de país. Ah, eu vou para a França. Se o tempo chegar de você ir para a França, você vai em paz. Ninguém vai te proibir. kima atrace ya mboka te Mas não foge atrás do país. kima nde na mutu Foge com a pessoa. ozala nde na ye Esteja com essa pessoa. ozala na ye Esteja com essa pessoa. na nsima boye esali konkomo Mesmo até no banheiro, você vai ficar bem. nalingi osambela epai ya nzambe Nessa manhã eu quero que você ore para Deus. Eu falei que eu vou testemunhar. Na mwana pate na nzambe soki ngai nakopema lokumwesonge na nkolo kolela etiki na mwana pate na nzambe soki ngai nakopema lokumwesonge masi azali asekwisi nyonso soki ngai nakopema atombola naye masi azali asekwisi nyonso soki ngai nakopema nanetola naye kololo etiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo kosengasenga etiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo kolelalela etiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazoseka ye lokumu ezongela masi azali ye nasekwisi nyonso soki ngai nakopema natombola naye nalingi moko na moko asambela epai ya nzambe ina mpeso sisha kosambela te Eu não quero te dar pedidos de oração para você. ina mpeso sisha kosambela te Eu não vou te dar pedido para você orar. melingi yo moko lelo obimisa identité secret Chore para ti. oyebi moma ozotraverse Quem sabe o momento que okoleka kaka moma soki yo moko mireconnaître identité secret na yo você vai passar esse momento que você kayika osambela epai ya nzambe esika ezali osambela epai ya nzambe ore para Deus. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado.
Os casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar.